E aí, gente, tudo bem? Dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre o Shell, hoje a gente vai ver um pouco sobre a navegação do Shell e entender como que ela funciona. O Shell ele adicionou um novo tipo de navegação, que é o GoTo Async, que você consegue fazer a navegação entre as páginas utilizando a URL dessas páginas, ok? Então, é basicamente do mesmo jeito que você utilizaria antes usando um push async. Só que nesse GoTo, como a gente vai ver aqui, você não precisa de passar uma instância da página. Você só simplesmente passa a rota e ele vai construir aquela página para você. Ok? Então, vamos por partes aqui. Primeiro, vamos fazer uma navegação acessando a stack de navegação padrão. Então, navegação pela stack. Isso, eu estou criando aqui um botão. Vou criar um evento para esse botão. E dentro desse evento, transformá-lo em assíncrono, porque a navegação é algo assíncrono, e vou chamar o shell.current.navigation.pushAsync. E vou passar uma página, que é a main page, no caso. Então, até aqui, nada demais. A gente só está acessando a stack de navegação dentro do Shell. O Shell, você não necessariamente precisa de usar uma stack de navegação dentro do Shell, mas ele te permite isso. Então você tem o controle já da sua stack de navegação e também pela navegação pelas URLs, ok? Uma outra coisa que você não precisa de se preocupar com isso é que você não tem que criar uma navigation page. O Shell já dá conta do recado para você. Então você não precisa de se preocupar com isso. Isso é claro se você estiver dentro do contexto do Shell. Então recarregamos aqui a aplicação com esta é a page 1 e cliquei aqui no botão de navegação pela stack. Tendo aqui o breakpoint, vamos dar uma inspecionada nesse cara. Então, eu tenho aqui uma navigation stack com o único item, que é o item 0, e ele é do tipo nulo. Vocês me perguntam, poxa, por que é nulo? Bom, não sei. Não sei se isso é algo que o pessoal já queria ou se isso é um bug e eles vão arrumar no futuro, mas o que acontece dentro da aplicação Shell é que o primeiro índice da sua navigation stack ele é sempre nulo. Bom, vou dar F5 aqui para continuar. Ele vai fazer a navegação, como vocês podem ver ali no emulador, a navegação já foi quase completada. E vamos lá inspecionar de novo a nossa navigation stack. Agora ela tem dois itens. O primeiro item do índice 0, que é nulo, e o segundo, que é a nossa main page, que é a página que a gente está dando o push async. Reparem que o item da master detail ele sumiu e foi substituído por uma seta para voltar, que quando a gente clica, a gente volta uma página aí no stack de navegação, ok? Então, a navegação pela stack não tem nada de diferente, a gente pode até usar um push modal async, como vou mostrar aqui, e ele vai funcionar com a navegação da push modal, os métodos, eles são os mesmos, ok? Você pode usar, você tem a opção de ser animado ou não animado, fica a critério seu. Ou seja, não tem nenhuma diferença em comparação ao que é fora do Shell, né? A própria aquela navigation, propriedade navigation que os Xamarin.Forms têm. Então, de novo, a navegação aqui pela stack, colocar dois breakpoints. Novamente, a gente só tem um item na navigation antes de navegar, que é o shell. Após a navegar, eu já vou passar a ter um item na stack, navigation stack, e o item na modal stack, porque agora essa navegação da master detail page, perdão, da main page, ela foi modal. Então, a gente tem duas stacks de navegação. E é o mesmo aqui dentro do inner, que é onde que o shell controla essa parte de navegação.
e dando F5. Beleza, como é uma navegação modal, aqui na parte superior a gente pode ver que não tem aquela navigation bar e nem o botão de voltar. Então, se vocês estiverem no iOS, lembre-se de colocar um botão para dar dismiss. No Android, a gente pode usar o botão físico ali de voltar do sistema. Então, bom, então essa é a navegação do Shell pelas Navigation Stacks. Vou fazer aqui na página 2 a mesma ideia aqui da página 1. Vou criar um botão para fazer uma navegação. Porém, essa navegação vai ser pelo GoTo. Um minutinho para o Visual Studio pensar. Dá um pause até ele. Ok, Visual Studio morreu, mas já voltou. Então vamos adicionar aqui na página 2 um button, só que agora vai ser navegação pelo GoTo. E, opa, como no outro, adicionar um evento de clique no botão. A navegação ela é assíncrona, então assim que void aqui, shell.current.goToAsync. E eu tenho que passar uma URL. E que URL é essa, né? É a URL que eu vou fornecer para a minha aplicação navegar para uma outra página. Então, vamos dizer que eu queria ir para a main page, eu vou chamar de página principal, o meu GoTo. Só que eu preciso de registrar essa rota, senão ele vai me dar um erro, que é um exception que a rota não foi encontrada, ele não sabe navegar para a página. Para isso a gente utiliza esse método, que é o routing.registerRoute, onde um dos parâmetros é a string, que é a rota, que vai ser a página principal, e o segundo parâmetro é o tipo, que vai ser a main page. Então eu passo a rota e o tipo, no caso o tipo da página, ou que essa rota vai me levar. Então, colocar dois breakpoints e rodar para ver o que acontece. Talvez demore um pouquinho, porque tive que reiniciar o Visual Studio. Ok, carregando. Então, lembrando, a gente adicionou um botão na página 1 que navega pela stack, e a gente tem agora esse botão na página 2 que navega pelo GoTo. A gente vai navegar pelo stack, ok, navegou modal. A gente vem aqui na aba da página 2 e vamos navegar pelo GoTo. Então aqui, dentro do shell, a gente, vamos inspecionar aqui, só o elemento. Tá. Shell.current. Isso. Foi com o nome errado. Então, tenho o meu shell atual, onde eu tenho o meu current item. Tenho dois filhos, né, que seriam o flyout item e o des, que são aqueles dois itens no nosso master detail, que é o flyout. Temos aqui o current item, que é um shell item, que é uma shell section. Sim, demora um pouco. E a gente tem aqui, ó, page 2. Então, atualmente a gente está na page 2. E um item no stack. Então, vamos fechar. Vamos fazer a navegação. E bora fazer a análise desse elemento aí. Então, current item. Opa.
Hum, será que ele pegou? A gente tem o parent. Não, pera, não é. Current state. Vamos ver, a gente pode ver aqui a localização pela URL. Então a gente está na página principal, então ele já navegou. Então a gente tem o flyout item 7, tab 4, shell content 3 e página principal. Tá bem difícil de entender aquela rota ali. Depois a gente melhora ela. Então, current item. Aqui, ó. Cliquei no corrente item errado, por isso. Então aqui agora a minha present page e a minha main page. Meu stack aqui tem dois, sendo o primeiro nulo, que é o padrão do shell, e o outro que tem a minha main page. Ok? Então, clicando aí para continuar, a navegação foi finalizada e é como se a gente tivesse dado um push, porque aqui em cima a gente consegue ver na navigation bar a seta de voltar para outra página, que é a página 2. Então, nada de novidade. Oh, falta mais um. Então, outra coisa que a gente pode fazer, que deve ser feito enquanto vocês fazem uma aplicação shell, que até ajuda no debug, é colocar as rotas conforme você vai desenhando a tela. Então, por exemplo, esse flyout item aqui da tela com abas, vou criar uma rota e vou chamar de fly1. Não preciso de um nome melhor. Aqui, rota ftab1. Porque aqui eu estou dentro do flyout, chama F1 tab 1, flyout 1 tab 1. Aqui dentro, na rota, vai ser F1 T1 com page 1. E aqui, vou copiar e vou colar, porque sou ligeiro. F1 T1 page 2. E essa main page aqui, vou dar uma rota para ela, que vai ser a F1 T1 main page. Ok? Esse segundo flyout, que tem sua tela principal, fly 2. A minha tab, vou dar um root aqui, F2 tab 2. Esse meu section aqui, que está a página principal, vou falar que é um F2 T2 main page. Ok? Então, beleza. Antes de rodar, vamos dar uma olhada aqui, que o shell ele nos permite controlar o ciclo de vida da nossa navegação. E de novo. Que é com os eventos de navigated e navigating. E também você pode fazer um override. Então você tem o evento e o override dentro do shell. Bom, que faz a mesma coisa. Então, para que isso serve? Se você estiver controlando isso dentro, no code behind do seu shell, você consegue dar pelo override, fazer todo esse controle. Se você tiver, sei lá, um serviço de navegação ou estiver lidando com isso fora do seu app shell, você pode utilizar os eventos e assinar esse evento e ter controle. Para ficar um pouco mais claro, eu tenho aqui aberto o fonte do shell, do Xamarin, e para a gente poder dar uma olhada nesse carinha, que aqui a gente tem um protected virtual, ou seja, se ele é virtual, aliás, generalizando, né? Vamos lá ser mais específico. Estou aqui dentro do código do projeto do Xamarin Forms aberto aqui no meu VS Code e estou com a classe do shell aberta, que é a implementação do shell. E dentro dessa implementação a gente tem esse método que é um protected virtual onNavigated, que ele vai ser disparado quando você terminar uma navegação dentro do shell. E reparem que esse método virtual ele faz algumas verificações e tudo mais, e ele também chama um evento, que você tem aqui um evento que é o navigated, que ele dá um invoke. Então, se você tiver dentro do shell, deixa eu ver se eu consigo ir, né?
Tá aqui, ó, a declaração desse evento. E você também tem o navigating, que acontece, que tem o mesmo princípio desse do navigated. Você tem um protect virtual void onNavigated e um onNavigating, que está logo aqui embaixo. E o onNavigating também você tem o invoke daquele evento. Então você pode tratar isso dentro do seu shell ou fora do seu shell. Então ele basicamente faz uma verificação do seu current item, e se o content for diferente de null, no content.onAppearing daquela page, que o content no caso vai ser uma page, ele vai chamar o evento de navigated. Se não, ele chama o evento de navigated dentro do shell mesmo. Por isso que às vezes vocês vão ver que o onNavigated ele é chamado duas vezes, por causa dessa verificação. Tem uma hora que a página ainda não está carregada, não tem um onAppearing disparado, e em um outro momento ela vai ter. No onNavigating, acontece quando você está durante a navegação, um pouco antes de completar a navegação e um pouco depois dela iniciar, que aí você consegue analisar ali, e se você precisar de fazer algum tratamento ou cancelar a navegação ou alguma verificação da navegação, você consegue fazer ali, ok? Então, o Visual Studio já carregou. Deixa eu ver se ele salvou as nossas rotas. Salvou. Então, no caso, como a gente está dentro da classe do AppShell, eu vou pelo override. Vou dar um override no onNavigated. Ok. E um override no onNavigating. E vamos rodar. Provavelmente agora que a gente nomeou as rotas, se eu não esqueci de nenhuma, vai ficar mais fácil da gente entender qual caminho que está sendo tomado pelas nossas stacks de navegação. Então, na inicialização ele bate, vocês viram que bateu duas vezes no onNavigated. E se a gente for navegar pela stack, reparem que esses eventos eles não são disparados, que eu estou navegando na stack de navegação. Se eu vim aqui na page 2, esses eventos já são disparados, ou seja, você já tem um controle aqui da navegação por tabs e pela master detail dentro do shell. Então, aqui eu vou passar direto, aqui já está no onNavigated. Esse args ele tem o previous dentro do onNavigated, o previous que é a URL antiga, que ele estava logo antes de navegar, e a atual, que é a URL nova. E o source. O source ele é um enumerate, é um enum, onde você tem vários tipos de navegação. A gente vai dar uma olhada neles mais daqui a pouquinho. Então aqui dentro do current, olha, eu estou navegando de fly1 para F1 tab 1, para F1 tab 1 page 2. Esse é mais legal falar page 2, mas tanto faz. E pronto, a navegação foi feita. E aquela URL ali a gente conseguiu entender direitinho, porque foi as URLs que a gente criou lá no AppShell. Que é o fly1 é onde está executado no nosso primeiro flyout, a tab 1 está na nossa primeira tab, e logo em seguida a rota da página. Se eu vim aqui no GoTo, ele vai navegar e, pelo GoTo, o nosso shell aqui, o AppShell, ele já conseguiu capturar o evento de navegação. Então ele tem aqui no onNavigating. Vamos olhar agora o onNavigating. No onNavigating, o args dele é um pouco mais detalhado. A gente tem o can cancel e o canceled. Quer dizer, você pode cancelar essa navegação, se tiver true é ok, você pode. O canceled é se essa navegação foi cancelada ou não. E o source, no caso aqui agora, é unknown, ou seja, ele não sabe por que ele está sendo navegado. Eu acredito que não deveria ser assim, mas eu já reparei que toda vez que você vai de GoTo, ele vem por esse unknown. Então, no momento, vocês podem utilizá-lo para saber se é pelo GoTo, mas eu acho que isso é um bug. Então, a gente tem aqui o target, que no caso aqui do nosso target é a URL, a página principal. Nós temos
o current, que é a parte atual, só que, ou seja, antes de navegar, que ainda é a Fly1, F1 Tab 1, F1 T1 Page 2. Então é onde a gente está agora e para onde a gente está indo. Vamos dar sequência e pum, estamos aqui no OnNavigated. Vamos ver aqui o current. O current agora é Fly1, F1 Tab 1, que era de onde estava, F1 T1 Page 2 e página principal, barra página principal. Então ele só concatenou aquela nossa URL, aquela nosso endereço que a gente deu lá no routing.register e colocou aqui na nossa stack. Então, dentro do shell, pela URL, você consegue saber de onde que veio e qual o caminho que foi traçado. Isso daqui, para quem mexe com Deep Link, já deve ter visto um excelente jeito de navegar, né, usando o Deep Link, porque você consegue navegar pela URL, é só mandar aí. Fica bem mais fácil. E de novo ele parou aqui, porque no OnNavigated ele bateu de novo no override. Provavelmente o primeiro ainda não tinha o onAppearing e agora ele já conta com o appearing do content, igual a gente está vendo aqui no código fonte do Forms. Então, manda ver. E navegação concluída. Então, esses eventos de OnNavigated e OnNavigating, você consegue ter um controle maior dentro do seu shell, ok? Então, vamos fazer aqui uma comparação do source e tentar cancelar. Então, se for um unknown, que eu não sei de onde que ele está indo, args.cancel. Então, ele tem o nosso args aqui, ele tem um método chamado cancel, que aí ele vai cancelar a navegação. A gente vindo aqui na definição desse enum, que é o Shell Navigation Source, a gente tem push, pop to root, insert, remove, e o Shell Item, Section e Content Changed, que são os tipos de navegações suportadas dentro do Shell, para o Shell traquear. Reparem que a modal ela não foi traqueada. Mas se a gente pegar page 1, em vez de navegar por modal, vamos navegar pelo push. E vamos ver se vai cair ali. Carregando aqui a aplicação. Oh. Tá, aqui não pode, que acho que ele já navega aqui não uma vez. Vou trocar aqui por push. Logo na inicialização, deu um cancel. Quebrei. Então, gente, não joguem um aqui no logo ali de cara. Vou tentar colocar um breakpoint aqui no args. Dessa vez ele foi direto. E voilá. Então, estou aqui na page 1. Eu vou fazer a navegação por stack. A gente acabou de trocar de modal para push normal. E vou clicar. E quando eu cliquei ali, ele já caiu no OnNavigating, coisa que não aconteceu antes. E eu vou fazer a verificação aqui do source. Meu source é push, então ele é igual ao que a gente quer. E aí eu vou cancelar a navegação. Cancelada a navegação, eu clico no botão e ele não navega, porque eu estou cancelando, baseado, claro, simplesmente no source. Mas se eu navegar para as outras páginas ou pelo GoTo, vou tirar esse breakpoint aqui, não vai precisar dele, ele navega normalmente. Ok? E é claro também, né, pelo flyout. Então, vamos lá. Outro jeito também que a gente tem para navegar dentro do Shell é de uma daquelas páginas existentes, né, para outra. Imagina que eu vejo muito essa aplicação num aplicativo de música. Que às vezes você quer navegar para o player, lá da lista de seleção das músicas, para a tela do player.
da mídia em si. E normalmente essa tela da mídia ela fica dentro da sua stack de navegação. Então, e você não quer que, quando você der o Go to Async, o ícone da Master Detail some e vire um ícone da setinha para voltar. Então, como é que a gente faz isso? Dá para fazer isso no Shell também. A gente só tem que especificar a rota. Opa, acho que eu fiz. Que ele vai navegar. Às vezes eu faço mancada, mas vamos tentar fazer aqui de primeira. Então, estou aqui no meu App Shell. Vamos dizer que eu estou na página 2. E da minha página 2 eu quero ir para a minha main page dentro do flyout item tela principal. Então eu tenho que descrever a rota que eu vou fazer. Então, estando aqui na minha page 2, reparem que o GoToAsync ele aceita outros parâmetros além da URL. Um deles é o Shell Navigation State. A gente vai criar um state aqui, que é um Shell Navigation State. E dentro desse Shell Navigation State, para criar esse objeto, eu tenho que passar uma URL ou travou de novo, ou uma URI, ou uma string. Para manter aqui simples, vamos pela string. Vamos construir a nossa string aqui. Então, eu quero ir para o fly2. Então, fly2 barra. Depois do fly2, eu vou ir para a minha tab, que é f2 tab2. Então, barra f2 tab2. E dentro da minha f2 tab2, eu quero ir para a minha main page, que é f2 t2 main page. E dentro do meu GoToAsync eu vou jogar o state. Apertando F5 aí para dar uma olhada. Agora eu não lembro se tinha que colocar uma barra antes aqui ou não. Bom, vamos descobrir. Vamos descobrir. Sim, para cargo de consciência, para não ter que fazer duas vezes, eu vou dar uma colada aqui. Vocês também vão ver que é bom se vocês não estiverem conseguindo montar a URL de vocês. Ok, carregou. Vou colocar um breakpoint aqui no Navigated e vou bater aqui na tela principal. Pronto, chegou. Então agora eu tenho aqui a minha URL que eu vou usar para colar. Aqui ó, barra fly2 barra f2 tab2 barra f2 t2 main page. Vou copiar ela porque igual, acho que a gente montou ela certinha, mas eu não sei se a gente tem que acrescentar essas duas barras aqui. Eu nunca lembro. Mas vamos lá. Beleza, tela com abas, a gente tem que ir na nossa page 2, correto? É a nossa page 2 que vai fazer a navegação usando o state, pelo GoTo. Então, criei o meu state e vou mandar. E bom, quebrou. Então, provavelmente porque eu esqueci do barra aqui antes. Mais uma tentativa. Posso tirar esse breakpoint. Então vocês viram, né? Já viram como é que é exception quando ele não encontra o caminho. É aquela dali mesmo. Colocando dentro de um try catch você consegue resolver isso, impedindo que a aplicação quebre. E estava falando, cliquei, foi mal. Então aqui eu estou na minha page 2, navegação pelo GoTo. Fui lá para a minha main page e naveguei com ela dentro desse contexto aqui do Shell. Então a minha master detail ela não foi substituída por uma setinha de voltar. Eu clicando aqui e voltar a tela com abas, reparem que eu volto na página 2, que era o último estado dessa tela. Então, para a gente ter certeza, vamos colocar aqui um breakpoint, vamos dar uma olhada em como é que está a URL nossa agora. Então ele já navegou, né? O Navigated é quando ele considera navegado. E aquela URL, ó, fly2, f2 tab2, f2 t2 main page.
No Previous, que era anterior, a gente tem Fly1, F1 Tab1, F1 Tab T1 Page 2, que era de onde a gente veio para cá. E vamos navegar aqui de volta para a tela com abas, onde a nossa current é Fly1, F1 Tab1, F1 T1 Page 2. Então vocês podem ver que o Shell ele guardou ali a última URL, a URL que estava ali na tela com abas. Ele persistiu o estado. E ele volta para ela ali. Bom, gente, esse vídeo eu acho que ele foi um pouco mais longo, né? Teve até mais conteúdo. E ainda assim, isso daqui não é tudo que dá para fazer com navegação dentro do Shell, né? Aqui ainda foi bem simplesinho, mostrei bem o começo, mas com isso daqui eu acredito que vocês já consigam aí brincar um pouquinho, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima, gente. E quem for no Xamarin Summit agora no dia 4 de outubro e 5 em Florianópolis, a gente se vê por lá. Valeu!